Oi pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso devocional de hoje. A minha voz está assim por conta de uma crise alérgica, mas nada que nos impeça a buscar o Senhor e aprender sobre Ele. Vamos lá? Nós estamos na semana em que a palavra de ordem é renúncia. E hoje nós vamos falar de um homem muito importante na Bíblia, o mais importante do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ele também é citado várias vezes, inclusive citado várias vezes por Jesus. Eu estou falando de Moisés, um dos patriarcas da fé, o homem que o Senhor escolheu para libertar o seu povo. Mas como nós estamos aprendendo sobre renúncia, precisamos lembrar sobre a história de Moisés para que possamos entender exatamente o quanto custou ele a renunciar àquilo que o Senhor determinou. A história de Moisés, ela começa a ser contada no capítulo 2 de Êxodo, mas para entendermos tudo o que aconteceu, vamos iniciar a nossa leitura em Êxodo, capítulo 1, versículo do 6 ao 14. Com o tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel. Eles amargaram a vida com dura servidão. Preparar barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. Quanto mais os israelitas eram escravizados, eram maltratados, eles se multiplicavam. Então, inicia a história de Moisés, em Êxodo capítulo 2. Ao nascer, a mãe percebeu que ele era bonito, formoso, e o escondeu durante 3 meses. Quando ela não conseguiu mais o manter seguro em casa, decidiu colocá-lo em um cesto com betume, preparou todo o cesto e o colocou no rio. Porém, estrategicamente, a sua filha Miriam acompanhou aquele cesto e, bem no momento do banho da filha de Faraó, e ao escutar o choro de uma criança, ela viu que ali dentro do cesto tinha um bebê. Ao pegar a criança, ela percebeu que era uma criança hebreia. E então a irmã de Moisés, Miriam, se aproximou e se ofereceu a chamar uma das mulheres para que pudesse amamentar aquela criança. E ela estava falando exatamente da mãe de Moisés. E assim foi. A filha de Faraó autorizou que aquela mulher criasse Moisés até um certo tempo. E quando Moisés teve uma certa idade, ele foi entregue à filha de Faraó. E além de amamentar o menino, ela recebeu um salário por isso. Em Êxodo capítulo 2, versículo 9 e 10, está escrito: Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário a você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: Porque das águas o tirei.
Gravem bem o significado do nome de Moisés, porque isso é muito importante para o cumprimento do seu propósito, né? Tá aqui o nome dele já. E como é interessante, né? Como o Senhor age, como o Senhor, ele usa absolutamente tudo. Assim como diz Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim aconteceu na vida de Moisés, desde o seu nascimento. Que reviravolta aconteceu na vida de Moisés. De filho de escrava, ele se tornou filho da filha de Faraó. Tudo isso para que o propósito do Senhor fosse cumprido em sua vida. Como eu disse, Moisés foi tão importante para o povo de Deus que ele foi citado muitas vezes no Novo Testamento, inclusive por Jesus. Aqui nós vamos nos aprofundar e entender o que muito custou a Moisés para o cumprimento da palavra do Senhor na vida dele. Atos capítulo 7, versículo 21 e 22. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Aqui a Bíblia nos traz informações muito importantes, porque poderíamos pensar que ele foi simplesmente adotado e por ser de um povo em que Faraó queria matar, ele fosse tratado de qualquer maneira, né? Como se fosse uma caridade. Eu achei, me apeguei àquela criança, mas ele não vai ser tratado como nós. Não, muito pelo contrário. Aqui a Bíblia diz que ela o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ou seja, Moisés recebeu todas as regalias reais, ele viveu em um palácio, ele tinha empregados, ele teve acesso ao conhecimento que o povo, a população naquela época não teve. Moisés foi criado como príncipe. Ele recebeu conhecimento e tratamento como tal. A Bíblia era bem clara em dizer que ele foi educado em toda a ciência dos egípcios. Aqui, a Bíblia, ela não detalha quais eram essas ciências. Porém, os relatos históricos, os estudiosos, dizem que Moisés, ele recebeu conhecimento de matemática, astronomia, pois naquela época o calendário e a agricultura, eles eram regidos pela astronomia. Ele recebeu conhecimentos de arquitetura, engenharia, medicina, escrita e leis, administração pública, estratégia militares e política. É totalmente compreensível de que ele de fato recebeu todos esses conhecimentos porque o Império Egípcio era muito poderoso. As pirâmides do Egito, elas são uma curiosidade, um mistério até os dias de hoje. Como eles fizeram tamanha engenharia naquela época. Isso já demonstra o quanto de sabedoria aquele povo tinha. E essa sabedoria foi repassada ao Moisés, porque ele foi criado, como eu disse, como príncipe, como filho da filha de Faraó. E ao completar 40 anos, Moisés decidiu renunciar tudo isso. E isso está registrado em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23. Moisés. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito, porque contemplava. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo
era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Para entendermos de onde veio essa fé de Moisés, sendo que ele foi criado com o povo egípcio e dentro da cultura deles e da religião deles, precisamos voltar um pouquinho quando a Bíblia nos diz que, quando a filha de Faraó achou o cesto e se deparou com aquela criança hebreia, e Miriam, irmã de Moisés, sugeriu que fosse chamar uma mulher hebreia para poder amamentar, esse período que Moisés ficou com sua mãe, ela aproveitou para falar de Deus, falar da sua fé e criar o menino com os princípios do Senhor. Então, aquele conhecimento que foi lançado na vida dele enraizou, e então a fé de Moisés sempre esteve firmada em Deus. E quando ele completou 40 anos e diante de uma situação que ele foi defender um hebreu, ele acabou assassinando um egípcio e teve que fugir dali, porque quando o faraó ficou sabendo do ocorrido, quis o matar. E foi nesse momento que Moisés decidiu abandonar. Foi nesse momento que Moisés decidiu deixar para trás, deixar tudo que tinha, toda a sua riqueza, todo o seu poder. Imaginem um palácio egípcio daquela época, tamanha riqueza, requinte, conforto. Então, um homem que era príncipe, que era acostumado a ser servido, recusa tudo isso e se dispõe a servir. Depois desse episódio, Moisés, ele conhece a sua esposa em um momento que ele tinha um senso de justiça muito forte. Ele defendeu as filhas do seu sogro. O nome de Moisés significa tirado das águas. E o grande marco do ministério de Moisés foi quando o Senhor abriu o Mar Vermelho para salvar o seu povo. Faraó queria utilizar as águas para matar os hebreus, para impedir o crescimento. E Deus usou as águas para que, através das águas, ali fosse achado o homem que iria salvar o povo de Deus. Então, foi através das águas que Moisés, ao invés de ser morto, foi achado, e através das águas, Moisés salvou o seu povo, graças ao amor, à misericórdia, ao poder do Senhor, que abriu aquelas águas e impediu, mais uma vez, que o seu povo fosse morto. De príncipe do Egito, ele tornou-se pastor de ovelhas do seu sogro. E naquele momento em que ele estava servindo o seu sogro, o Senhor apareceu para ele na sarça ardente e ali determinou, fez o chamado a Moisés. Não foi fácil, ele se recusou, ele não acreditou que seria capaz, mas o Senhor, ele já havia preparado tudo, desde o seu nascimento, antes mesmo dele nascer, porque a palavra do Senhor nos garante isso. E então, Moisés, ele tomou posse do seu chamado, viveu ele plenamente, profundamente e guiou o povo de Deus durante 40 anos no deserto. E todo aquele conhecimento que ele recebeu lá no palácio egípcio serviu para o cumprimento do seu propósito, para o cumprimento do seu ministério. Apesar dele ter aberto mão de coisas materiais, de riquezas, de conforto, de pessoas, o conhecimento continuou com ele
E o Senhor usou este conhecimento para que ele pudesse, então, cumprir ali o seu propósito. E lembra que eu falei com vocês que o nome de Moisés ali já estava definido o seu propósito? Hoje nós aprendemos com a história de Moisés que quando renunciamos àquilo que muito nos custa, não somente somos alcançados pela misericórdia do Senhor, como também todo um povo, como a nossa família, como os nossos amigos, essa misericórdia, essa graça, ela é estendida. A renúncia de Moisés, ela não se reteve a ele. Moisés, ao renunciar pela fé às riquezas, às regalias, os status, as mordomias, ele viveu uma experiência profunda com o Senhor. E não somente ele, mas como todo o povo israelita. E tudo começou quando ele decidiu renunciar, quando ele decidiu, pela fé, viver o propósito de Deus. Que assim seja nas nossas vidas, possamos passar em revista o nosso coração para sabermos aquilo que precisamos renunciar, para entendermos aquilo que está nos contaminando, que apesar de muito atrativo, que apesar de ser muito valioso para o mundo, está nos afastando do Senhor, do nosso propósito. Possamos refletir, pedir ao Senhor que teu Espírito Santo nos revele e nos ajude. No nosso cronograma de oração, às segundas nós oramos pela família e às terças pela nossa vida financeira. Como ontem eu não estava me sentindo bem e não pude compartilhar com vocês o devocional, eu vou orar pela família e pela vida financeira. Oremos. Pai querido e amado, te agradecemos por esse dia, por sua misericórdia ter se renovado essa manhã, por esse privilégio de estarmos aqui, pelo teu amor, Senhor, ter nos alcançado, pela tua graça que nos foi dada, mesmo sem merecermos. Pai, te louvamos, te agradecemos, reconhecemos, Senhor, que só tu és santo, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Senhor, tu és o Deus poderoso, o Todo-Poderoso, o general que nunca perdeu batalha, o nosso Abba Pai, Paizinho querido. Senhor, te agradecemos pela nossa família, nós consagramos a nossa família a Ti. Oh Deus, cumpre, Pai, a Tua palavra. Em nome de Jesus, mostra, Senhor, que precisamos renunciar para que a nossa família, Senhor, esteja no centro da Tua vontade. Pai, nós profetizamos na nossa família cura, libertação, restauração, salvação, principalmente, Senhor, a Tua presença. Que haja, Senhor, manifestado o Teu Espírito Santo na nossa família, que ela seja alcançada por Ti, pela Tua misericórdia, por Teu amor, todos os dias das nossas vidas. Senhor, queremos consagrar a Ti a nossa vida financeira. Pai, em nome de Jesus, tira tudo que não provém de Ti. Tira, Senhor, as garras de mamão sobre as nossas vidas. Possamos ser dizimistas fiéis, ofertantes fiéis. Queremos, Senhor, sim, semear no solo do Teu reino. Queremos ajudar uns aos outros, Senhor. Nós tomamos posse das Suas promessas, Senhor. Nós somos prósperos em Ti. Pai, em nome de Jesus, todo plano, todo projeto, Senhor, nós entregamos a Ti, que seja feita a Sua vontade, não a nossa. Teu Espírito Santo nos revele, Senhor, aquilo que realmente está alinhado contigo. Afasta da gente tudo aquilo que não provém de Ti, todo projeto que não é para ser feito, todo contrato que não é para ser assinado. Nos ajude, nos dando sabedoria e discernimento. Pai, te entregamos os nossos pacientes, os nossos clientes, Senhor, todas as pessoas envolvidas no nosso trabalho. Pai, que sejamos honestos, em nome de Jesus, que venhamos testemunhar, Pai, através do nosso trabalho, para que o Seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Pai, toma as nossas finanças em Tuas mãos, nos ensina, Senhor, a ser bons administradores. Nos dê, Senhor, ferramentas, nos dê pessoas, Senhor, que estejam dispostas a nos ajudar, a nos auxiliar, Senhor,
para que possamos viver a sua abundância aqui, te glorificando. Pai, em nome de Jesus, que esse propósito, Senhor, de estarmos aqui juntos, aprendendo mais de Ti, seja fortalecido cada vez mais, Senhor, para que o Teu reino seja expandido, para que pessoas, Senhor, tenham acesso ao conhecimento, à Sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo continue ministrando em nosso coração a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a renunciar aquilo que desagrada o Teu coração, aquilo, Senhor, que desagrada o Teu Espírito Santo, Pai. É o que pedimos e agradecemos na certeza da Tua fidelidade. No nome de Jesus, amém. Obrigada e até o próximo devocional. Tchau, tchau.